Para começar o nosso projeto de hoje, eu vou utilizar as agulhas de 4,5 milímetros e o fio rap da Círculo. Eu escolhi essa tonalidade rosa muito bonita, que é a cor 3457, e eu separei 2 novelos para execução desse body. Vamos retirar a parte interna do novelo e aqui nós vamos iniciar a montagem dos pontos. Então a gente pode retirar essa etiqueta para começar a tecer. A gente vai iniciar dando 2 voltas do fio em torno dos nossos dedos e começar a montagem de 18 pontos na agulha. Então, aqui está o primeiro e eu vou continuar montando os pontos. Então, aqui está o segundo, terceiro, quarto, (17) e 18 pontos. Esse pedacinho de fio que fica, nós podemos utilizar depois para fazer a costura e o acabamento. Vamos iniciar então pelo lado do direito. Pelo lado do direito, iniciamos e vamos fazer 4 carreiras em ponto tricô. Aqui não tem nenhum segredo, basta você fazer uma carreira do direito em tricô e uma carreira do avesso também em tricô. E repetir isso mais uma vez, tendo um total de 2 cordões em tricô. Esse aqui é o resultado quando a gente termina as 4 carreiras em ponto tricô. Agora, nós vamos seguir fazendo os aumentos. Para isso, preste atenção. Nós vamos começar fazendo os 3 primeiros pontos da carreira em tricô. 1, 2, 3. E na sequência, vamos colocar um aumento. Então, vamos fazer fio para trás do trabalho, laçada na agulha. E agora, vamos seguir tecendo todos os pontos em meia, até chegar nos últimos 4 pontos da carreira. Um, dois, três, 4. Aqui estão os 4 últimos pontos. Os 3 últimos são do transpasse. Então, esse último ponto é o ponto que marca o fim do ponto em meia. Trazemos o fio para frente, vamos fazer laçada na agulha e terminar com 3 pontos em tricô. 1, 2, 3. E desta forma, colocamos um aumento no início e no fim da carreira. Giramos o nosso trabalho e vamos agora para o avesso. Pelo avesso, vamos tecer todos os pontos em tricô. Sempre que você encontrar com uma das laçadas, que estão após os 3 pontos iniciais e finais, você deve tecê-la de forma cruzada. A primeira é tecida de trás para frente, pegando a perninha de trás do ponto, tecendo em tricô e continuando os pontos todos em tricô. E quando você chegar na segunda laçada, antes dos últimos 3 pontos finais, você deve tecê-la pela perninha da frente, de forma cruzada, e terminar com 3 pontos em tricô. Repita essas 2 últimas carreiras para que a gente aumente a nossa peça de forma que fique na diagonal. Eu vou tecer e mostro para você o resultado dos aumentos que a gente vai fazer. Então, essa aqui é a parte de baixo, e agora a gente vai dar um aumento no começo e no fim da carreira, colocando 12 pontos. Então, eu vou manter o fio à frente do trabalho. Para colocar o aumento, a gente vai colocar o aumento em ponto meia. Então, aqui está o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto,
Colocados 12 pontos, mantemos os 3 primeiros em tricô e vamos fazer meia até o fim da carreira. Quando você chegar no final da carreira, você vai fazer a mesma coisa, agora pelo avesso. Nós vamos novamente colocar 12 pontos. Aqui está o primeiro, segundo, terceiro, e aqui está o 12º ponto. E agora eu retorno fazendo até o fim de todos os pontos tricô. Tricô. Tricô, tricô. Tricô. E agora eu vou manter os 3 primeiros em tricô e os 3 últimos também e fazer carreiras apenas em ponto meia. O avesso é sempre em tricô. Desta forma, nosso projeto vai crescer um pouco. Eu vou tecer para o lado de cá e mostro para você quantos centímetros e quantas carreiras eu fiz. E assim está ficando a parte do corpo. E a partir de agora, eu tenho 11 carreiras que eu fiz nessa parte aqui. Estou novamente pelo direito. E eu vou começar o pontinho decorativo aqui. Vamos fazer 3 pontos em tricô. Fio para trás, vamos fazer 8 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora a gente vai trazer o fio pra frente e fazer 2 tricôs. E repetimos exatamente os últimos 10 pontos. 8 pontos em meia, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 2 tricôs. E assim eu vou continuar até o fim da carreira que eu mostro pra vocês. Tô aqui nos últimos pontos, eu vou terminar fazendo 8 pontos em meia. Então, eu tava nos últimos 14, eu fiz 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu tô nos últimos, olha só, 6 pontos. Fio para frente, vamos fazer tricô. E aqui eu vou fazer 2 pontos juntos em tricô para o desenho ficar certinho. E continuo com 3 pontos em tricô do transpasse. Então, eu tenho um total de 60 pontos aqui no corpo e mais 6 de borda, ou seja, 66 pontos. Na carreira número 13, pelo avesso, todos os pontos são em tricô normalmente. Na carreira de número 14, a gente vai fazer 3 tricôs, todos os pontos em meia, sem nenhum ponto diferente, e 3 tricôs no final, com o avesso em ponto tricô. Então, é uma carreira como as outras que a gente já vinha fazendo, sem ponto decorativo. E as carreiras de número 17 e 18 são iniciadas com 3 pontos em tricô, fio para trás, e agora a gente vai repetir 4 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 2 pontos em tricô, depois 4 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, e assim eu continuo repetindo. 4 meia, 2 tricôs, 4 meia,
por toda a carreira. Nós terminamos com 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. Os 3 últimos pontos são em tricô. E a carreira seguinte é uma carreira em que todos os pontos são em tricô pelo avesso. E agora você repete da carreira de número 12 à carreira 17, para criar esse padrão de pequenas bolinhas que vão estar aqui salpicadas no nosso desenho. Eu vou tricotar mais um pouquinho e mostro para vocês com ele bem grande, depois de algumas carreiras. E aqui está o meu trabalho depois que eu fiz 7 repetições das carreiras 12 a 19. Então, a 12 a 19 forma uma dupla assim, olha, de quadradinhos. Então, aqui nós temos 12 a 19, depois 12 a 19, 12 a 19, 12 a 19, 12 a 19, 12 a 19 e 12 a 19. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repetições das carreiras de 12 a 19. Agora a gente vai para o início da cava e para isso nós vamos retirar 10 pontos totais dessa carreira. 5 aqui no comecinho e 5 aqui no final. Então vamos lá. Então aqui a gente vai começar fazendo o primeiro ponto em tricô e o segundo também em tricô. Passamos o primeiro sobre o segundo, um arremate. Mais um ponto em tricô, passamos o primeiro sobre o segundo, 2 arremates. E daqui pra frente nós temos que arrematar mais 3 pontos. Então, aqui está o terceiro ponto, o quarto e o quinto ponto. Feito o arremate, nós temos aqui na agulha um ponto e vamos fazer mais 2 em tricô. Para manter o desenho, nós vamos fazer agora 3 pontos em meia. 1, 2, 3. E aqui nós vamos colocar um ponto em tricô. E mais um para manter o desenho. Feito isso, nós vamos agora fazer 8 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 2 pontos em tricô. Novamente, 8 pontos em meia. E 2 tricôs. E eu continuo repetindo, 8 meias, 2 tricôs, 8 meias, 2 tricôs. E quando a gente chega nos 3 últimos pontos, nós vamos concluir com 3 pontos em tricô. Giramos o trabalho, vamos para a segunda carreira, que é de número 13. Todos os pontos são em tricô, arrematando os 5 primeiros. Então, a gente vai fazer um tricô e mais um tricô. Passamos o primeiro sobre o segundo, arrematamos aqui um ponto. Tricô, passamos o anterior sobre ele, 2 pontos. Tricô, passamos o anterior sobre ele, 3 pontos. Mais uma vez, 4 pontos e pela última vez, 5 pontos. Agora basta concluir a carreira em ponto tricô. E agora eu vou continuar mantendo o desenho, encontrando os pontinhos, com os 3 primeiros e os 3 últimos pontos em tricô, para que a nossa peça cresça agora nessa parte de cima. Lembrando que se você tem dificuldade, eu deixei carreira por carreira escrita na receita escrita, o link está na descrição deste vídeo. Olha só, a gente vai contar aqui, eu fiz depois da cava, vamos ver aqui, ó. Total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 vezes o desenho totais.
Essa é a parte aqui da cava. E agora eu vou começar a fazer cordões em tricô na parte de cima. Então, do primeiro até o último ponto, a gente vai tecer agora tricô. E depois de fazer 6 carreiras, aqui ó, a gente tem 3 cordõezinhos em tricô, eu vou fazer mais uma, que é a 7ª carreira pelo lado do direito, para arrematar a peça pelo avesso. Então, eu vou fazer aqui nessa todos os pontos em tricô mais uma vez. Então, são 7 carreiras em ponto tricô nesta parte superior do nosso body. Eu vou fazer então o arremate pelo lado do avesso em ponto tricô. Para isso, eu faço um ponto em tricô, devolvo, pego 2 juntos em tricô, devolvo 2 juntos em tricô, e assim eu continuo por toda a carreira. E assim eu corto o material para fazer acabamento. Agora, nós vamos repetir o mesmo para a outra parte do nosso projeto. Repetimos tudo novamente. Para finalizar, faça a costura das laterais da peça, lembrando que a parte de baixo do body você pode colocar velcros, botões de pressão ou outro acabamento como desejar. Eu espero que você tenha gostado de mais esse passo a passo. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nas redes sociais. Um abraço gigantesco e até lá!